Salmo 23. Glória a Deus. Salmo 23, nós vamos ler o Salmo todo, amém? Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se sentar, amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, o Salmo 23 eu acredito que é uma passagem da Bíblia das mais conhecidas, né? Muitas pessoas sabem o Salmo 23 de cor e salteado. Para algumas pessoas o Salmo 23 é uma oração, né? Para algumas pessoas o Salmo 23 é um pé de coelho, né? Fica aberto lá na sala, a Bíblia em cima da estante, para proteger a casa, né, de todos os males. Mas o Salmo 23, irmãos, não fala apenas de algo que venha a ser para trazer sorte ou para que a pessoa faça uma oração sem meditar o que está acontecendo aqui. Aqui é a vida de uma pessoa. Salmo 23 retrata a vida de uma pessoa. Salmo 23 é o Salmo de Davi. E a gente sabe que Davi era uma pessoa que, desde a sua adolescência, recebeu uma responsabilidade muito grande. E a Bíblia mostra que Davi foi um homem de muitas guerras, passou por grandes tribulações. O fato de Deus tê-lo chamado para uma grande obra trouxe também muitos problemas para a vida dele. Acredito que quando Davi estava no pasto, ele via as ovelhas e meditava o que é a vida de uma pessoa cuidada por outra. Porque ser ovelha é isso, é uma pessoa na dependência de outra. A Bíblia nos chama de ovelhas. Jesus diz que Ele é o pastor das ovelhas. Então Ele é o pastor e nos chama de ovelhas. E quando Ele fala ovelhas ali, em João 10, Ele está falando de ovelhas mesmo, um animalzinho. Nos comparando a um animal que não sabe se defender, ele não sabe caçar, ele não sabe procurar bons pastos, ele não sabe nada. É um animal que morre sozinho. Ele não tem na sua vida nenhuma capacidade de sobreviver, a não ser que esteja debaixo do cuidado de outra pessoa. Então aqui Davi, ele está dizendo que ele é uma ovelha. E sendo uma ovelha, e ele sendo um pastor de ovelha, colocando-se ele no lugar de ovelha, e alguém pastoreando ele, ele começa a analisar como que vive uma ovelha debaixo do seu próprio cuidado. Então ele vai colocar aqui, ele dizendo que o Senhor, quem é o Senhor aqui? É Deus, é o meu pastor. Irmão, ovelha de um pastor não tem vontade própria. Ela não come onde quer, ela não vai onde quer, ela não acorda a hora que quer e nem dorme a hora que quer, sabia? O pastor tem uma rotina para aquela ovelha. Tem hora dela acordar, tem hora dela sair para ir pastar, tem hora para ela voltar para o aprisco, tem hora de dormir, tem hora de beber água, tem hora de... Ela é totalmente dependente de alguém. É por isso que nós somos comparados por Jesus como ovelha. O crente que não quer levar uma vida de ovelha vai levar uma vida de sofrimento. Se ele não quer viver debaixo das mãos e da ordenança de Deus, ele vai viver uma vida de sofrimento. Por quê? Porque o crente, irmãos, ele não sabe como fazer. E quando ele tenta fazer sozinho, sem a direção de Deus, ele só faz errado. Então Davi já começa dizendo: o Senhor é meu pastor. E se o Senhor é meu pastor, irmãos, se o Senhor é o teu pastor, e Ele é o meu, eu tenho uma garantia de uma coisa: não me faltará
Nada. Irmãos, um pastor, Davi, era pastor. E uma coisa que não faltava para as ovelhas dele era alimento, era cuidado. E uma coisa que ele diz lá para Saul, que não faltava para as ovelhas dele, era segurança. Se fosse preciso, ele dava vida para proteger as ovelhas. Porque ele diz para Saul que lutou com o urso e com o leão. Eu nunca vi um homem lutar com um urso e nem com um leão. Jesus, no livro de João, capítulo 10, diz que existe o falso pastor. E o falso pastor, quando ele vê chegar o perigo, ele foge, dá no pé e deixa as ovelhas sozinha. Esse é o falso pastor. Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. O que não me faltará? Nada, irmãos. A palavra nada significa que não sobrou mais nada. Não é verdade? Não me faltará nada. Aleluia. Não faltar nada significa ter abundância de tudo? Não, irmãos. Deus era o pastor do povo no deserto, quando saiu do Egito. O que Deus deu para o povo no deserto? A roupa crescia, mas eles não iam no shopping todo dia comprar uma roupa nova. Todo dia tinha pão, somente o do dia. Nunca faltou pão para eles. Se eles pedissem com humildade, Deus sempre dava aquilo que eles precisavam. Então nada faltou para esse povo. Eles estavam no deserto e não faltou segurança. Porque eles não tinham um exército, eles não tinham nada, e muitas pessoas odiavam ele. E Deus guardava eles. Então não faltará nada. E o que o pastor faz, irmãos? O pastor guia a ovelha, irmãos. Você quer chegar ao porto desejado? O que é o porto desejado? Quando alguém está numa viagem, ele não vê a hora de chegar no lugar aonde ele está destinado a ir. Não é verdade? Se eu não me engano, no Voz da Verdade tem um louvor que diz sobre o porto desejado. Então aqui ele diz que deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Oh, irmãos, para uma ovelha, pastos verdejantes é banquete. Águas tranquilas é águas frescas, irmãos, e correntes, águas boas de tomar. Refrigera a minha alma, guia-me mansamente. Não, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Irmãos, quem é guiado por Deus, até mesmo dos perigos de andar em caminhos errados, entrar por pecados, porque vereda da justiça significa caminhos de justiça, caminhos corretos. Você não precisa trapacear para chegar a algum lugar. Você não precisa passar por ninguém, por cima de ninguém, para alcançar aquilo que você quer. Deus vai te fazer chegar lá de forma justa, correta, por caminhos honestos, aonde lá na frente você vai olhar para trás e dizer: louvado seja o nome do Senhor, que até aqui me guiou, que me abençoou, que me prosperou, que me guardou, que me alimentou, sem eu precisar tirar nada de ninguém, sem eu precisar tirar ninguém do meu caminho. Um caminho de justiça é um caminho correto. A Bíblia diz que o crente não pode ter do que se envergonhar. Caminho de justiça. E tudo isso daqui não é porque ele é bom, irmãos. É porque ele está debaixo da mão de um pastor. Quem guia ele por esse caminho é o pastor, não é ele. E ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Irmãos, quantos perigos nós sofremos todos os dias? Quantas tribulações e quantas coisas Deus nos livra, e nós muitas das vezes nem sequer sabemos. Meu patrão, ele não era crente, mas ele falava umas coisas para mim que eu falava: esse camarada parece que é meio crente, sabe? Uma vez que o carro quebrou e eu fiquei muito nervoso, porque eu tinha um compromisso e eu não podia deixar de ir. E eu liguei para ele, falei: olha, o carro quebrou aqui, eu estou tentando já resolver aqui, e
e logo eu estou aí. Ele falou, fique em paz, não precisa se desesperar não. Se aconteceu alguma coisa, é porque alguma coisa poderia acontecer. Isso daí é alguma coisa, você está sendo livrado. Eu falei, meu Deus, ele é mais crente que eu. Eu estou aqui atribulado, querendo ir logo, e ele está dizendo, olha, fica calmo, arruma no tempo. Quando estiver pronto, você vem, porque provavelmente alguma coisa poderia acontecer. Aleluia. E você está sendo livrado. Quantas coisas Deus nos livra, irmãos? Vale da sombra da morte, e nós nem vemos. E se passarmos pelo vale da sombra da morte, vendo ela rondando o nosso canto, rondando a beira da nossa cama, ainda assim, irmãos, teremos confiança, como Paulo tinha. Paulo sabia que ia ser morto, irmãos. Ele estava na cadeia, já tinha sido condenado à morte. Na segunda carta que ele manda para Timóteo, ele diz, olha, eu já estou para ser apresentado como libação, como parte da oferta a Deus. Oferta é coisa morta, irmãos. Ele fala, mas eu estou tranquilo, eu estou em paz, a palavra de Deus não está presa, não estou com medo da morte. Melhor para mim é morrer do que viver. Ô, irmãos, só alguém que está debaixo da mão de Cristo sabe, irmãos, que está guiado por Deus. Porque quem vive com medo da morte vive atormentado. Não é verdade? Quem vive com medo da morte, dia e noite com medo da morte, vive atormentado. Então aqui, irmãos, ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, irmãos. O pastor não o abandona no momento difícil e no momento bom. O problema da ovelha, muitas das vezes, é que no momento bom ela quer abandonar o pastor, e no momento ruim ele quer o pastor do lado dele. O filho lá do rico, o jovem, como é que é o nome dele, que a gente chama? O pródigo. Ele não tem nome, né? A Bíblia não dá nome para ele. Quando ele estava debaixo das mãos do pai, tinha de tudo, ele cansou, ele quis ir embora. Só, irmãos, que lá na tribulação ele passou sozinho também. Porque a ovelha que foge do aprisco passa por perigos, e o pastor não vai estar lá. Mas se você, irmãos, se nós estamos guardados por esse pastor, mesmo que nós passamos, irmãos, por momentos tão difíceis, que parece que vamos morrer, ele não nos abandona, irmãos. Ele não nos abandona. A história de Jó é tão interessante, irmãos. Por algum momento Jó pensou que estava até sozinho, que Deus tinha abandonado ele, porque Deus não falava com ele. Só que lá nas regiões celestiais Deus falava para Satanás, vai lá e toca, até aqui. Vai lá e toca na carne dele, até aqui. Oh, aleluia. O pastor, ele pode até permitir, irmãos, que nós passamos por algum perigo, mas ele diz, é até aqui. O perigo não vai além daquilo que Deus permite. A situação não passa daquilo que Deus permite. A prova não vai além daquilo que você pode resistir. Deus, ele conhece a sua capacidade, a sua estrutura. Então, irmãos, é bom estar debaixo da mão desse pastor, dentro desse aprisco. Quantas pessoas, irmãos, estão querendo fugir desse aprisco? Estão querendo, como filho pródigo, conhecer o mundo, e vão sofrer. E vão sofrer, irmãos. Porque esse pastor, além de proteger, irmãos, ele tem uma coisa assim que é maravilhosa. Vou continuar aqui. Versículo 4 ainda diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Na tradução NVT diz, a tua vara e o teu cajado me protegem. Sabe para que serve o cajado do pastor? Às vezes para dar umas tacadinhas na ovelha, para ela entrar no grupo de volta. Aquele gancho, às vezes, para tirar ela de situação que ela entra lá, e ele vai lá e engancha nela e puxa ela para fora. Aleluia. E um lado reto, quando viu o lobo, ó, tome. Aleluia. Igual um taco de beisebol. Nosso pastor é completo, irmãos. Ele protege, ele consola.
Nós não estamos só debaixo de um segurança, de alguém que nos protege do perigo, mas não pode nos consolar, que não pode nos dar uma palavra de conforto, que não nos entende. Não, irmãos, nosso Deus, ele é perfeito. E olha só o que Davi diz aqui, irmãos: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi tinha uma convicção, irmãos, que ele tinha inimigos. E aqui ele pede para Deus o que, irmãos? Que o Senhor o abençoe. Não é para... Não, tem gente que acha que ser abençoado é para esfregar na cara dos outros. Não. Se você tem inimigo, quando Deus te abençoar e te fazer sentar numa mesa farta, Ele vê, não é para você dizer agora sai fora, né? Você não participa. Não, irmãos, é para glorificar o nome de Deus. Dizer, olha o que Deus fez, olha o que Deus pode fazer. E diz aqui: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ungir a cabeça, irmãos, é a unção mesmo de Deus. A unção de Deus, ela traz cura. Eu vi uma vez um irmão pregando, e ele pelo jeito fez um estudo de ovelha, sabe? Não sei, eu acho, parece que ele até foi criar a ovelha, porque ele entendia. E diz ele, irmãos, que a ovelha cria uns carrapichos na cabeça, e aquilo só sai mesmo com óleo. Tem que derramar o óleo para poder... Eu vou aqui, irmãos, mais além. Vou lembrar de quando nós era criança. Vamos lá. Criança, não vou chamar aquele nome feio, mas criança cria carrapicho na cabeça, não cria? Todo mundo sabe do que eu estou falando, que é carrapicho aí, né? Causa até doença. Tem criança que ficava anêmica por causa daquilo. Aquilo era difícil de sair, não é verdade? O que a mãe fazia? Passava óleo na cabeça, né? Tinha mãe que passava o pente fino e depois ainda vinha catando ainda, para proteger a criança do que, irmãos? Do perigo, de doença, da peste, não é verdade? Então o pastor aqui, irmãos, ainda quando... Olha, eu criei cavalo, eu tinha uma égua, eu sempre falo disso. A minha esposa se apaixonou de mim porque eu cheguei montado numa égua branca, irmãos. Não era. Era baia, era magra, tadinha. E eu vivia mais com a égua do que com a namorada. Essa mulher me amou demais, irmão. E eu me lembro, irmãos, que de vez em quando ela começava a ficar magra. Ficava magra. Podia saber. Podia ir olhar ela, debaixo das orelhas tinha carrapato. Debaixo dos braços, das pernas tinha carrapato. Então o pastor, o dono de um animal, o dono de uma ovelha, o dono tem que proteger quem? A sua cria, irmãos. Deus, ele olha em nós e vê se tem carrapicho, e vê se tem coisa nos matando, vê se tem alguma coisa tirando a nossa força espiritual. Aí ele vem com a sua palavra e corrige, ele vem com a sua unção e reveste, ele vem com o seu renovo e te levanta novamente. Mas tem que estar dentro do aprisco, irmãos. Ovelha vivendo sozinha vai viver cheia de carrapato. Agora eu vou falar mesmo nome. Vai viver anêmica, fraca. Lugar onde pode se receber uma palavra de Deus, irmãos, é aqui. É que o nosso pastor, ele é tão bom que ele ainda conta uma parábola dizendo: olha, se tiver 100 ovelhas e uma fugir, a ovelha fujona, dá trabalho para o pastor. Ele diz: você não deixaria as 99 lá no pasto e iria atrás dessa que se perdeu? O bom pastor é tão amoroso, irmãos, que até quando a gente foge, ele vai atrás. Mas quando foge, irmãos, é sofrimento. Geralmente quando o pastor vai encontrar a ovelha que fugiu, ela está ferida porque algum animal atacou. Ela pode estar caída dentro de algum buraco presa, já desidratada, fraca, correndo risco de vida, porque saiu debaixo das potentes mãos do pastor. Então ele fala aqui, irmãos, que o cálice transborda, abundante. E ele diz aqui, irmãos, olha só, irmãos, para que o crente vive e serve a Deus? O fim de todas as coisas na nossa vida, irmãos, é adorar a Deus.
O fim da nossa vida não é, da nossa vida com Cristo, não é ficar rico, não é ficar famoso, não é ficar poderoso, não é. Oh, aleluia. Mas e se ficar? É para adorar e glorificar o nome de Deus. O escritor desse salmo aqui, irmão, se chama Davi. Até hoje ele é chamado no reino de Israel de Rei dos Reis, porque foi um grande rei de Israel. Porém a Bíblia mostra que em tudo, irmãos, ele sempre estava preocupado em se arrepender e buscar a Deus. E olha o versículo 6 que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia. Deus não é obrigado não, irmãos. Ele faz é porque ele é misericordioso. Ele vai atrás de uma ovelha desobediente porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele é amor. E ele vai dizer no finalzinho: e habitarei na casa de quem? Do Senhor, por longos dias, ou por todos os dias da minha vida. Ou seja, o crente vive até para Cristo, até que a morte chega ou Jesus volte, uma das duas coisas. Então o fim de tudo aqui, irmãos, é nós adorarmos a Deus. E ele diz aqui, irmãos: e habitarei na casa do Senhor. É em casa. Essa moda, irmãos, que pegou aí, chamada de os crentes desigrejados, irmãos, isso não é de Deus. Jesus, quando subiu ali no começo do livro de Atos, ele disse: olha, fiquem em Jerusalém, até que lá sejais revestidos de poder. Os crentes ficaram onde? Em casa? Não, irmãos, eles estavam reunidos no cenáculo, que era um lugar de culto, na igreja. Aleluia, meu Deus. E ali foram revestidos, preparados e depois enviados. A ovelha fica debaixo das mãos do pastor. O nosso pastor é Cristo. Então vamos vigiar. Quer ter uma vida abundante? Uma vida boa? Esteja debaixo da potente mão de Deus. Uma ovelha é totalmente dependente, irmãos. Viver na dependência de Deus é a melhor coisa. Aleluia. Quando vivemos na dependência de Deus, irmãos, não somos responsáveis pela nossa vida. Sabia disso? Quando eu vivo na dependência de Deus e entrego na mão dele a minha vida e digo: Senhor, eu não posso guiar meus caminhos, guia o Senhor, eu já não sou mais responsável pela minha vida. Quem é responsável pela minha vida agora é o meu pastor. É ele que vai me guiar pelo caminho, é ele que vai me levar para os pastos, é ele que vai me levar para os riachos de água, é ele que vai me proteger quando vier o caminho, o perigo. É ele. Então, quer ser abençoado, seja dependente, irmãos. Essa questão de ser dependente, irmãos, é uma questão tão difícil de se entender. É tão difícil. Às vezes você conversa com as pessoas e você fala: meu Deus, parece que não está compreendendo o que essa palavra quer dizer. O que ser dependente significa? Eu vou usar aqui uma comparação aqui muito simples. Tem aqui o Johnny e tem o irmão Ivan. O irmão Ivan já entregou, tá vendo? Eu ia falar isso. O irmão Ivan é rápido, ele pega e pum. Mas, irmãos, tá aí, ó, as duas criancinhas hoje aqui dentro da igreja, as únicas que tem aqui, as outras estão lá. Não dá banho não para ver o que vai acontecer. Eles não vão pedir para tomar banho. Eles vão chorar de fome, mas se você não der, eles não podem preparar um mingau. Se você não tiver de olho, eles vão entrar em perigo. Eu tenho, parece uma cirurgia, daqui assim até aqui, um risco, um rasgo. Segundo reza a lenda, eu subi no botijão de gás e caí e rasguei naquele pino lá que abre o gás, de cima até embaixo. Se você deixar uma criança sozinha, ela vai se machucar. Ela pode até mesmo se matar. Não porque ela quer, porque ela não sabe o que está fazendo. Viver na dependência de Deus é viver como uma criança.
Aí você fala, mas eu não preciso trabalhar, eu não preciso cumprir minhas responsabilidades? Precisa. Todos os dias você levanta e faça o melhor que você pode. E a Bíblia diz, depois durma o sono do justo. E o Deus que cuida de você, cuidará de todo o resto. Isso é viver dependendo de Deus, irmãos. Colocando Deus em primeiro lugar. Eu já servi a Deus desse jeito. Hoje não vai dar para ir no culto não. Rapaz, estou cheio de trabalho. Hoje eu não vou. Amanhã eu vou. Amanhã eu estava cheio do quê? De trabalho. Então depois de amanhã eu vou. Teve uma época que eu virei o maior domingueiro da igreja. O pastor dizia, rapaz, preciso de você me ajudando aqui na quarta-feira. Eu dizia, pastor, estou com muito trabalho. Até um dia em que eu entendi. E eu fiz uma reunião na minha casa, com a minha família, com a minha esposa e meus filhos. E falei, a partir de hoje nós vamos mudar a forma da gente servir a Deus. Primeiro lugar é Deus. E se estiver cheio de coisa para fazer, eu vou ir adorar a Deus, eu vou apresentar a Deus no meu culto, eu vou cumprir a minha obrigação com a obra de Deus. Quando eu voltar, eu continuo fazendo. Irmãos, nunca mais eu tive problema de falta de tempo para adorar a Deus. Meu trabalho rendeu. Meu trabalho deu mais resultado. Deus passou a trabalhar por mim enquanto eu estava trabalhando para mim mesmo. Deus falava, então vai. Ovelha rebelde, vai lá. Mas quando eu entendi, irmãos, que viver na dependência de Deus, irmãos, é diferente. É diferente. Irmãos, foi tão bom. Tirou um peso grande que eu carregava nas costas. Um peso grande. Minha esposa está aqui, é prova. Quando a hora não dava, eu acordava mais cedo e eu ia até mais tarde. Se não desse, eu acordava ainda mais cedo e ia até mais tarde. Eu trabalhava sábado, eu trabalhava domingo. Eu saía do culto atrasado para ir para o trabalho. No domingo. Porque nos outros dias nem na igreja eu ia. Irmãos, eu estou falando experiência minha. Vivia uma vida de correria, de desespero. E não conseguia servir a Deus. E nem enxergar a mão de Deus na minha vida. Até o dia em que eu entendi. E fizemos uma aliança, eu e a minha família. E Deus mudou. Deus mudou a forma como as coisas eram. E é Deus que tem nos sustentado, nos ajudado, nos guardado todos os dias, nos guiado, nos mostrado o caminho. E até hoje eu não sei andar sozinho, nem quero aprender. Então, irmãos, ser dependente de Deus é viver aqui, ó, como Davi disse, debaixo da mão do bom pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.